Senhor presidente, hoje é o último dia dos nossos trabalhos do primeiro semestre. Como sempre, já no adiantado da hora, estamos aqui da tribuna do Senado conversando com o povo brasileiro, com os telespectadores da TV Senado, com os ouvintes da Rádio Senado, com os assessores e funcionários que aqui ainda trabalham, a exemplo do Zezinho, que é normalmente o primeiro que chega e o último que sai. Eu venho fazer um balanço, senhor presidente, do PAC 2, que foi feito agora recentemente pelo governo federal, uma análise dos últimos anos e uma projeção para os próximos. E eu tomo a liberdade de, neste dia, que é o último dia de trabalho desse semestre, falar não sobre a minha atuação nesses 6 meses, mas sim sobre a transformação que o PAC tem feito na vida das pessoas, sejam a nível do Brasil, a nível de Estado ou a nível de municípios. Nós temos assistido, senhor presidente, com preocupação o agravamento da crise econômica mundial e seus impactos negativos na economia brasileira. Nessa semana, o relatório Focus do Banco Central, elaborado a partir das impressões do mercado financeiro, estimou o crescimento do PIB brasileiro em 2012 abaixo dos 2%, ou seja, 1,9%. O próprio Banco Central já havia revisado a projeção do PIB do atual exercício, de 3,5% para 2,5%. É inegável que o governo da presidente Dilma vem tomando medidas contundentes para manter a atividade econômica do nosso país e, sobretudo, para manter os níveis de emprego e rendas atuais. Temos acompanhado a redução das taxas de juros, a desoneração da folha de pagamento em vários setores, e aqui eu faço uma referência à Câmara dos Deputados, que aprovou ainda no dia de hoje a MP 563, que traz a desoneração da folha de pagamento no que diz respeito às obrigações previdenciárias a muitos setores, entre eles acatando uma emenda de autoria do deputado Sandro Mabel e por nós conduzidas dentro da comissão mista 563, da MP 563, que traz a desoneração da folha também para o setor da suinocultura. Vários setores são atendidos pelo Programa Brasil Maior. O aumento da oferta de crédito e, ainda assim, a retomada dos investimentos privados está longe dos patamares desejados por todos nós brasileiros. Diante desse cenário, fica cada vez mais evidente a necessidade do governo federal atuar como promotor dos grandes investimentos estruturais do país. Desta forma, poderemos ter o reaquecimento da economia nacional e ainda a redução do famigerado custo Brasil a partir da melhoria da nossa infraestrutura. Ganha em importância, assim, o Plano de Aceleração do Crescimento 2, lançado no início de 2011 pela presidente Dilma, e cujos investimentos previstos podem impulsionar de forma expressiva o nosso crescimento. Segundo o terceiro balanço do PAC 2, 2011-2014, o primeiro ano do programa teve um desempenho bastante satisfatório, com 204,4 bilhões de reais executados. Trata-se de 21% dos 955 bilhões previstos para o período de 2011 a 2014. Os dados apresentados no balanço revelam que o ritmo do PAC 2 acelerou 136% no segundo semestre de 2011, em relação aos primeiros 6 meses do mesmo ano. Ainda de acordo com o boletim, o valor total das ações do PAC 2 concluídas é de 142,8 bilhões de reais, sendo que 127 bilhões
foram realizados em 2011, o que significa quase 18% das ações previstas para o período. A evolução do pagamento e do empenho com recursos do Orçamento Geral da União também foi acelerada. Até 31 de dezembro de 2011, foram pagos 28 bilhões de reais, um aumento de 27% em relação a 2010 e 284% em relação ao primeiro ano do PAC 1, o ano de 2007. Os recursos empenhados também foram aumentados em 2010 para 2011, de 29,7 bilhões de reais para 34,5 bilhões de reais, um incremento de 19%. Se comparado ao ano de 2007, o aumento dos recursos empenhados supera a casa dos 120%. São visíveis, senhor presidente, as melhorias produzidas pelo governo federal no que se refere à implementação do PAC 2. Entretanto, no atual cenário de crise econômica internacional, diante das incertezas que inibem o investimento privado, é preciso fazer mais e de forma mais acelerada. É imperioso que o governo continue aprimorando a execução do programa para termos uma ferramenta a mais para reativar a nossa economia e continuar o caminho do crescimento sustentado. Afinal, os números do PAC 2 são muito significativos e podem efetivamente causar grande impacto nas contas nacionais. Vejam o caso do meu estado, o estado do Paraná. O ciclo de investimento previsto em várias áreas de atuação é expressivo e pode resultar numa mudança considerável na sociedade do meu estado. Há dois eixos de empreendimentos do PAC 2 no Paraná. Aqueles de caráter executivo, ou seja, que ocorrem apenas nos limites do Estado, que totalizam 17,7 bilhões de reais no período de 2011 a 2014. E mais 2,56 bilhões de reais após 2014. Há ainda os empreendimentos de caráter regional, que abrangem mais de um estado, que no caso do Paraná somam 3,41 bilhões de reais entre 2011 e 2014 e outros 2,44 bilhões de reais previsto para depois de 2014. Com o intuito de aprimorar os modais de transportes no meu estado, algo que eu julgo fundamental para superar os gargalos da nossa economia, o PAC 2 previa investimentos exclusivos no período de 2011 a 2014, da ordem de mais de 2 bilhões de reais. E digo previa, senhor presidente, pois estão sendo revistos os investimentos necessários em rodovias e ferrovias, e o que deve elevar ainda mais este montante. O Paraná ainda será contemplado com mais 375 milhões de reais com investimentos em transportes de caráter regional. Acho importante destacar com satisfação os altos investimentos exclusivos previstos, sem revisão, para as rodovias paranaenses, de 1,67 bilhão de reais, e também os gastos com portos, aeroportos e hidrovias, que somam cerca de 350 milhões de reais. Saliento, senhor presidente, contudo, minha preocupação com o volume de apenas 7,7 milhões de reais previstos para as ferrovias no estado do Paraná. E, neste sentido, eu tenho feito algumas ações dentro da legislação que regem o plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária e também farei na lei orçamentária da União. Uma emenda de minha autoria acatada pelo relator, senador Walter Pinheiro, de 1 bilhão e 500 milhões de reais é para a construção de uma nova ferrovia ligando Guarapuava a Paranaguá,
Porque a ferrovia que nós temos hoje, que sobe do Porto de Paranaguá até Curitiba, foi construída a enxadão por D. Pedro. É uma ferrovia secular na época que era ainda do tempo das locomotivas movidas a carvão. Senhor presidente, e hoje eu tenho o privilégio de anunciar dessa tribuna que, uma vez aprovado a LDO pelo Congresso Nacional, mais uma vez o relator da LDO, desta feita, o senador Valadares, acatou uma emenda de minha autoria para que nós possamos alocar recursos, direcionar recursos do orçamento da União para a elaboração destes projetos para a construção de ferrovias e também para o melhoramento e os equipamentos dos portos do meu estado, o estado do Paraná. Senhor presidente, entendo que um estado que movimenta tantas toneladas da produção agrícola mereça maior investimento nessa modalidade de transporte, embora haja ainda a previsão de investimento de caráter regional, no setor de ordem de 50 milhões de reais. Merece também destaque o volume de recursos previstos no PAC 2 para investimentos em energia no Paraná. São 8,1 bilhões de reais no período de 2011 a 2014 e mais 1,1 bilhão de reais depois disso. Apenas em empreendimentos exclusivos no estado. Há ainda mais 5,2 bilhões de reais, senhor presidente, em investimentos de caráter regional. Estão previstos cerca de 3 bilhões de reais a serem investidos em geração de energia elétrica e mais 450 milhões de reais em linhas de transmissão nos limites do meu estado, o estado do Paraná. Há ainda investimentos previstos em transmissão de energia elétrica de caráter regional, que incluem o Paraná, superiores a 4,5 bilhões de reais. Ainda no setor de energia, vale a pena ressaltar os investimentos na área de petróleo e gás no estado do Paraná. Estão previstos, por exemplo, já com obras em andamento, mais de 5 bilhões de reais para a Repar, que está localizada na cidade de Araucária, que é a refinaria Presidente Getúlio Vargas. No segmento do programa Cidade Melhor, o PAC 2 reserva ao Paraná 1 bilhão de reais para o período de 2011 a 2014 e mais 750 milhões de reais a partir de 2014. Do total, cerca de 1,4 bilhão de reais serão destinados a obras de saneamento. Aliás, no que se refere a saneamento, levando também em consideração investimentos desde 2007, estão sendo realizados no Paraná, apenas no âmbito do Ministério das Cidades, 160 ações em mais de 70 diferentes municípios. Apenas na cidade de Curitiba, são 23 ações ou incursões do governo federal na área do saneamento, no Ministério das Cidades, o que totaliza mais de 300 milhões de reais de investimentos somente em saneamento na cidade de Curitiba. Isso sem falar nas ações de saneamento junto à Funasa, que desde 2007 soma mais de 280 milhões de reais, sendo cerca de 1 milhão destinado à cidade de Curitiba. No eixo Comunidade Cidadã, estão previstos investimentos de quase 200 milhões de reais no período de 2011 a 2014. São 23, quase 24 milhões em 86 unidades básicas de saúde, as UBSs, distribuídas em mais de 45 municípios pelo Paraná. São 5 unidades em Cascavel, 5 em Foz do Iguaçu, 8 em Londrina, 5 em Maringá e 5 em Ponta Grossa. No eixo Comunidade Cidadã, ainda estão previstos outros 22 milhões de reais em 12 unidades de pronto atendimento, as conhecidas UPAs, sendo uma em Campo Mourão, 2 em Cascavel, uma em Curitiba, uma em Francisco Beltrão, uma em Londrina, outra em Paranaguá, outra em Paranavaí, uma em Pato Branco, uma em Ponta Grossa, uma em Telêmaco Borba e uma outra na cidade de Toledo. Serão investimentos, senhor presidente, na ordem de 88 milhões de reais em creches e pré-escolas,
num total de 87 unidades distribuídas em mais de 60 municípios. Destaco as 7 unidades em Cascavel, as 4 em Foz do Iguaçu, as 6 unidades em Ponta Grossa, outras 7 na cidade de São José dos Pinhais. E com grande satisfação celebro a unidade de Ivaiporã, que é uma unidade no Vale do Ivaí, região onde tenho uma base política e tenho também familiares, como os meus pais, que lá vivem. Há também, senhor presidente, previsão de mais de 60 milhões gastos, investimentos em quadras esportivas nas escolas e praças dos esportes e da cultura em mais de 30 municípios do estado do Paraná. Destaco ainda os investimentos exclusivos do PAC 2 no Paraná, destinados ao eixo Minha Casa, Minha Vida. Que totalizam, senhor presidente, mais de 6 bilhões de reais. Constrói-se milhares de casas no Paraná inteiro, diretamente pelo governo federal, através de convênios com as prefeituras, através de convênios do governo federal com o governo do estado do Paraná. São dezenas de milhares de casas que se constroem no Paraná e quem paga o subsídio para essas casas integralmente é o governo federal. E esses 6,1 bilhões de reais são os investimentos do governo federal na construção da casa dos cidadãos paranaenses. Entre urbanização de assentamentos precários, financiamento e investimentos no programa propriamente dito. Enfim, o momento da atual economia brasileira impõe cuidados e atenção. O PAC 2 é uma alternativa efetiva do governo federal para a indução do crescimento da economia e para a promoção do nosso desenvolvimento. É forçoso reconhecer, senhor presidente, que alguns resultados do programa já são visíveis e os números previstos ainda por investir são consideráveis e podem contribuir de forma decisiva para a retomada do crescimento brasileiro. No Paraná não é diferente. As ações do PAC 2 são estratégicas e podem ser essenciais para a dinamização da economia do meu estado, o estado do Paraná. É fundamental, senhor presidente, trabalharmos em conjunto com o governo da presidente Dilma para garantirmos o sucesso e, sobretudo, a desburocratização e a agilidade do programa. Senhor presidente, para encerrar, eu gostaria de dizer aos brasileiros, todos que nos assistem, que nos ouvem neste momento, que com muito orgulho aceitei a incumbência de ser um dos membros da comissão criada para analisar o projeto do novo Código Penal. Da mesma forma, mencionado aqui dessa tribuna pelo senador Jorge Viana, entendo que a comunidade brasileira terá a oportunidade de opinar perante esta comissão, nas audiências públicas que nós vamos fazer pelo Brasil e aqui no Senado Federal, mas em especial através da comunicação direta com os senadores da República, com os membros dessa comissão, que podem ser feitos pelos e-mails, pelos telefones, que estão previstos e disponibilizados na página do Senado Federal. E, por fim, senhor presidente, fazer uma breve reflexão que nós nos ausentaremos por 15 dias, 2 semanas, do Senado Federal, no recesso previsto no nosso regimento, na nossa Constituição, mas não teremos a oportunidade de tirarmos férias ou descansarmos. Eu vou andar o meu estado, vou visitar dezenas de municípios, meu estado tem 399 municípios, pretendo visitar
um bom percentual destes nos próximos 15 dias e já começo amanhã na cidade de Londrina, passo pela cidade de Ibiporã, onde faço uma reunião com dezenas de municípios, vou a Arapongas e no dia seguinte a Campo Mourão, a Maringá, a Pitanga no sábado, a Ivaiporã no sábado. A ideia é passar pelo menos por uns 50 municípios até o término do recesso, quando retornamos os nossos trabalhos, e teremos aqui um esforço concentrado, uma semana sim, uma semana não. Mas eu pretendo estar todas as semanas em Brasília, pelo menos 2 dias por semana, para me dedicar às atividades parlamentares, de comissões ou do plenário e também do gabinete. Eu me despeço da tribuna neste primeiro semestre, agradecendo a atenção de cada um dos senhores senadores e, em especial, do povo brasileiro, que é o espectador das nossas ações. É o espectador que espera resultados efetivos do Senado Federal, como aqueles que nós demos sinal aqui na semana passada, que, se precisar, temos a coragem até mesmo de caçar um senador. Uma boa noite a todos. Senhor